eu vou tentar resumir sobre o dia de hoje. Pela manhã, no culto da escola dominical, o pastor estava falando sobre Hebreus e esperança e sobre Lucas, que quando Jesus fala aos discípulos da parábola da oração. E aí, eu caminhando pelo parque, tinha lá duas mulheres conversando entre si, e eu ouvi a conversa mais ou menos, e aí ela estava falando, uma falava, eu fui muito humilhada, muito humilhada. E a outra falou assim, mas por que você não escreve uma carta e manda para a pastora? Ficou um ponto de interrogação, que o que se passa às vezes dentro do povo evangélico entre si, relacionamento, falta cumplicidade, falta empatia, às vezes acontece, falta temor também, né, falta amor pelo próximo. E aí, quando foi agora no culto à noite, eu indo para a igreja, tinham dois homens na rua conversando antes de chegar ao templo, aí deu para ouvir. Ele estava falando sobre uma situação que deveria ser sobre família ou amigo. Aí ele falava para o outro, mas aí esse povo só fica falando de, porventura eu passei justo na hora, né, coincidência ou não, que Jesus, que Deus entrega tudo na mão de Deus, que Deus age. Aí eu passei assim, falei, faltou esperança para esse. Do jeito que ele disse, eu acho que falta esperança. Aí eu entrei no templo, me assentei, orei, pedi para o Senhor falar comigo. E aí eu estava olhando a multidão que estava lá dentro. Falei, vir ao templo, vir até a Cristo. Porque eu fui, e eu vou, e nós devemos ir cultuar a Deus. E eu orei, Senhor, aceita o meu culto a Ti, aceita o meu louvor, a minha adoração. E fala comigo, usa o pregador. E aí eu estava pensando, esse povo aqui vem, será que eles entram, sentam, passou assim rapidinho. Aí, o louvor falava que ele é a minha canção, ele é o meu louvor, ele é a minha adoração. Então quer dizer que você já chega e o louvor já vem falando no teu coração sobre esperança, sobre redenção. E aí a palavra veio. Duas passagens também. O pregador falou, abra em Marcos 5 e João 4. Falava de duas mulheres. Uma falava da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria, e ouviu falar de Jesus, que estava nas proximidades. E há tempos ela já tinha gastado todo o seu dinheiro para ser curada e não era curada. E ela ouviu falar que Jesus estava por ali, e logo ela foi. E ela pensava consigo mesmo, se eu apenas tocar. A multidão estava lá, espreitando Jesus. E ela, sem poder aparecer, ela estava no meio do povo, porque naquela época, impura ela era, não poderia estar no meio do povo. Só que a fé dela foi mais alta do que a vergonha ou a humilhação que ela ia sofrer. Lembra? A mulher de manhã não estava falando, foi humilhada, supostamente, não sei por quem, mas tocou no nome de pastora. Que a outra falou, escreva uma carta e deixa ela. E logo à noite, conversou com outro, supostamente sobre alguém, estava precisando, mas que o povo só sabia falar, ai de Deus, entrega na mão de Deus, faltou-lhe a esperança. E essa mulher do fluxo de sangue, que há muito tempo estava enferma, não quis nem saber, foi lá o que Jesus está passando por aqui, eu vou aproveitar, se eu apenas tocar, ela falava consigo mesmo, eu serei curada. A fé dela levou ela aí, não estava nem aí se ia ser humilhada ou não, ela foi. E Jesus falava, ai, de mim saiu virtude, alguém me tocou, e os discípulos falavam, mas mestre, tem um monte de gente aqui, muita gente pode ter pecado, mas uma só tocou de tal forma que foi ali curada, recebeu a bênção pela sua fé. E aí, o pregador também fala de João 4, sobre a mulher samaritana, que Jesus vai até ela, que ela só ia nos lugares onde não tinha ninguém, nos horários que não havia ninguém por perto, porque ela tinha vergonha, porque ela não poderia se misturar, porque as pessoas iam falar dela. E aí, Jesus vai e pede água a ela, e ela diz, tu és judeu, e eu sou samaritana, tu vens pedir água a mim? Uma mulher samaritana. Aí Jesus vai falando com ela. E aí ela fala, aí ele fala, cadê o seu marido? Pois é, eu não tenho. Pois é, tu não tens mesmo. Disseste bem, Jesus fala. Porque você, dos 5 que tem, e nenhum deles é teu. Então não tens mesmo. Aí Jesus vai falando que ele é água viva, que essa água que ela bebesse, ela nunca mais teria sede. E ela vai ouvindo, ela vai compreendendo, e ela fica assim, maravilhada, porque ela falou, tu és profeta? Verdadeiramente tu és profeta? E aí ela sai desembestada para anunciar a todos, contar as maravilhas. E é isso que nós devemos fazer. Aquela mulher estava ali indignada de manhã, e um homem ali sem esperança. E de manhã foi dito sobre oração e esperança. E à noite vai dizer sobre você ir até Jesus pela fé e ser tocado, e também esperar que Jesus possa chegar até tu e se apresentar. E hoje nós vivemos assim inúmeras situações, como aquela mulher que se sentiu humilhada, como aquele homem que estava contando de alguém, vai saber se era de filho, de amigo, de irmão, de alguém, porque nós sempre temos alguém que precisa ser alcançado por Cristo, mas não tem a fé de ir até Cristo. Mas aí você não abre aquela, sabe, o desejo, e aí Cristo pode ter chegado até tu também, mas tu ainda não entendeu, nem recebeu e nem quer saber. Mas crendo que, como a oração, a esperança é Cristo, o resultado da oração é o Pai que olha do céu e tem misericórdia e ouve o seu clamor e te responde. Assim como a mulher do fluxo de sangue não se preocupou se ia ser pisoteada ou rejeitada, ela foi, aproveitou e ela tocou e foi curada. E Jesus chegou até a outra e deu-lhe da água da vida. Ele está te dando a água da vida como promessa de que você nunca mais terá sede. A palavra, a oportunidade de ouvir alguém, não perder a esperança. E você que já conhece, assim como o pregador falou, quantos aqui hoje, nessa noite, precisa ser tocado, ainda que conheça Jesus e perdeu a esperança, e está faltando-lhe fé, e está precisando ser liberto de uma vez, como aquela mulher samaritana ficou maravilhada e foi anunciar a todos, como a outra que falou, eu vou aproveitar a oportunidade, vou tocar. E creia que Cristo mesmo, ele pode tocar, ele pode visitar tu, como tu também pode pela fé crer que Jesus pode te curar, pode te libertar, como eu creio que ele há de visitar todos os meus e a mim, no que eu necessito, trazer a cura e a libertação pelos meus amigos que precisam também da visitação de Cristo Jesus.